Olá pessoal, vamos aqui para a nossa 12ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai aprender a criar arquivos e também vamos aprender a ler os conteúdos desses arquivos. Aqui eu vou importar o pacote NumPy como NP, né, da forma que a gente viu na aula passada, porque na hora de ler o arquivo eu vou utilizar o NumPy, né? Uma das opções é utilizar o NumPy como a gente vai ver. Então vamos criar o nosso primeiro arquivo, né? Aqui a gente definiu duas listas, a lista 1 com os números 1, 2, 3 e 4, e embaixo a gente tem a definição da lista 2, que vai ser com os números 5, 6, 7, 8, e a gente está criando um arquivo com esse código daqui de baixo. Então o que a gente tem aqui, né? Então aqui a gente tem o comando with, open, entre parênteses, teste.txt, vírgula, a, esse a gente já vai ver o que é, as arquivo. Então, o que ele está fazendo aqui? Ele está falando, olha, abre o arquivo teste.txt, no caso aqui está txt, e a gente vai fazer o que nesse arquivo? Nesse caso aqui eu coloquei o A. Né? O que significa esse A? Esse A significa append, então isso significa que se esse arquivo já existe, né, ele vai só acrescentar as informações que eu estou colocando aqui. Ele não vai apagar o que já tem nesse arquivo. Então, para isso, a gente utiliza esse A. E vale ressaltar que se esse arquivo não existe, ele vai criar esse arquivo. Né? Então, você não precisa necessariamente criar esse arquivo para dar esse comando. Você pode não ter esse arquivo, dar esse comando, ele vai criar esse arquivo teste.txt. E aqui eu estou colocando como arquivo. Então, eu vou me referenciar a esse arquivo como o nome arquivo. Não é só o nome que eu estou dando para esse arquivo. Então, o que ele está fazendo aqui? A gente colocou um loop, então a gente colocou for i in range de 0 ao comprimento da nossa lista 1, então que é esse daqui, então ela tem comprimento 1, 2, 3 e 4, então o i vai varrer esse comprimento daqui. O que a gente vai fazer? A gente quer escrever nesse arquivo. Como que a gente escreve? A gente vai utilizar, então, o nome que a gente deu ali em cima, arquivo, né, que eu coloquei aqui, as arquivo, eu posso colocar qualquer nome aqui, desde que eu coloque o nome correspondente aqui embaixo. Aí eu estou falando, olha, escreva nesse arquivo, né, arquivo.write, o que eu quero escrever nesse arquivo? Eu quero colocar os conteúdos da lista 1 e da lista 2 nesse arquivo. De tal forma que eu tenho o seguinte, na primeira linha eu vou ter o primeiro elemento da lista 1 e o primeiro elemento da lista 2, na segunda linha o segundo elemento da lista 1 e depois o elemento da lista 2, então eu vou separar isso em colunas e linhas, né? A gente vai ver como é que vai ficar. Então, o que eu coloco aqui? Eu coloco um ponto format, né? Esse F, lembrando, é o ponto format. Entre chaves aqui, eu vou escrever o meu componente I da lista 1, dei uma vírgula, né? Separação por vírgulas entre esses componentes, e coloquei aqui o componente I da lista 2. E esse barra N aqui indica pular linha. Então, cada vez que ele escrever isso daqui para cada I, ele vai escrever ali e vai pular linha. Escreveu, pulou linha. Então, esse barra N pula essa linha. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Né? Então, quando a gente dá o Shift Enter nesse código, a gente volta lá na pasta onde está esse arquivo. Né? A gente vê que ele já apareceu aqui, né? Um arquivo .txt. Não existia esse arquivo .txt, então ele apareceu aqui. E quando a gente clica, a gente tem esse resultado daqui. Então, o que ele fez foi justamente isso. Ele pegou o primeiro, lembrando, né, que a nossa lista 1 ela tem os elementos 1, 2, 3 e 4, e a lista 2, 5, 6, 7 e 8. Então, ele pegou o primeiro elemento da lista 1, deu uma vírgula, primeiro elemento da lista 2. E assim sucessivamente até o último elemento. Então, assim a gente criou o nosso TXT. Né? Então, a gente criou um ponto TXT dessa forma daqui. Vale ressaltar que esse comando if ele é importante porque quando a gente coloca isso tudo aqui dentro desse if, o que ele faz é, quando termina todo esse código que está dentro do if, ele já fecha o nosso arquivo. Então não corre o risco do nosso arquivo ficar aberto e por algum motivo a gente sem querer alterar alguma coisa. Então ele já abre e fecha o nosso arquivo quando tudo está terminado nesse código. E outra coisa que vale ressaltar é que a gente pode trocar esse A aqui, né? Esse A eu coloquei como um append. Mas, por exemplo, se já existe um arquivo, digamos, esse arquivo do teste TXT já existe ali, e eu quero colocar outra coisa nesse arquivo. Eu quero apagar tudo que já tem. Então, para eu fazer isso, eu simplesmente viria aqui, trocaria o A pelo R, pelo W, né? Pelo W de write, de escrever. Então, ele vai escrever por cima do que já tem, apagando o que já tinha ali, né? Então, aqui eu vou deixar esse A de append. Outra forma que a gente tem de fazer, né? Então, isso daqui foi um jeito da gente fazer com esse loop, né? Esse loop daqui dessa forma. Mas a gente pode fazer esse mesmo
esse mesmo comando, né, fazer essa mesma coisa, fazer a mesma coisa que a gente fez ali em cima, de uma forma diferente. Então, como que a gente faz? Aqui em cima a gente deixa da mesma forma. A gente abre o nosso arquivo, teste ponto. Aqui eu coloquei, né, para um ponto .dat, né? Então aqui esse é um outro arquivo, é um tipo ponto .dat, né? Que a gente também pode criar. A gente pode criar diversos arquivos, né? A gente pode criar .html, .dat, .csv, .txt. Então você escolhe o que você quiser trabalhar. Então aqui eu coloquei a mesma coisa que ali em cima, só que aqui embaixo eu utilizei esse comando daqui, ó. Ficou um comando mais, não diria mais simples, mas a gente tem esse comando daqui. Então a gente vai fazer for item 1 e item 2 em zip lista 1, lista 2. Escreva isso daqui. Escreva o item 1 e item 2. Quando a gente faz isso daqui, a gente vai ter o mesmo resultado de cima, porque esse comando zip, ele junta as duas listas. Então ele pega o primeiro elemento da primeira lista e junta com o primeiro elemento da segunda lista. O segundo elemento da primeira lista junta com o segundo elemento da segunda lista e assim sucessivamente. Então quando a gente utiliza esse comando daqui, a gente vai ter, então, voltando aqui, né, quando a gente atualiza, né, já apareceu ali, às vezes não aparece, tem que atualizar, a gente já vê o nosso teste.dat e é a mesma coisa que a gente tinha lá do .txt que a gente fez. Né? Então a gente pode criar esses dessas formas diferentes e tem outras formas também de você fazer isso. Outra coisa que a gente pode fazer aqui é colocar mais colunas, né? Então a gente pode colocar quantas colunas a gente quiser. Olhando aqui para esse primeiro exemplo que a gente fez, a gente colocou 2 colunas, mas a gente pode colocar N colunas aqui, simplesmente dando a vírgula e colocando mais quantidades aqui. Então, aqui embaixo eu fiz um txt, que eu chamei de teste_1.txt, com 3 colunas. Então, com uma lista 1, lista 2 e lista 3, sendo essa lista 3 definida aqui, e lista 1 e lista 2, as mesmas listas que a gente definiu ali em cima. Então, quando a gente dá o Shift Enter aqui, a gente já rodou isso daqui, e quando a gente volta lá, no nosso caso aqui, a gente vê que a gente vai ter um novo txt que a gente criou ali, que é o teste_1, que ele tem essa forma daqui. Então, agora ele tem 3 colunas, né? E 1, 2, 3, 4 linhas. Então, a gente tem essa forma daqui. Então, beleza. Agora, tendo criado arquivos, né, que seja de interesse, como que a gente lê esses arquivos, né, esses diferentes tipos de arquivo? Para a gente ler o arquivo, uma opção é utilizar o NumPy. Né? No NumPy tem um comando que é o load_txt. Então, é esse comando que está aqui. Então, o que esse comando faz? Né? Então, vamos lá. Aqui eu chamei uma variável dados e igualei a numpy.load_txt, entre parênteses. Você coloca aqui o nome do seu arquivo, no caso eu quero pegar do primeiro arquivo que a gente fez, o teste.txt, e a gente coloca quem que é o delimitador dessas colunas. Né? Então, por exemplo, aqui, se a gente volta ao nosso teste.txt, a gente vê que a gente tem um delimitador como sendo uma vírgula. Né? Então, a gente tem aqui 1,5, 2,6. Então, o nosso delimitador é essa vírgula. Então, eu falo para ele, olha, o nosso delimitador é uma vírgula, para ele entender onde que ele está ali, qual dado que ele vai pegar. E quando a gente printa isso daqui, aparece dessa forma daqui. Então, o que ele fez? Nota aqui. Aqui ele fez uma NumPy Array, né? Então, se a gente dá um comando type dessa variável dados, a gente vê que isso daqui é um NumPy Array, ND Array, né? Então, ele cria essa NumPy Array com as linhas dessa forma. Então, a gente vai ter aqui 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Então, ele criou aqui uma matriz para a gente, né, com esse NumPy Array. Se a gente volta aqui, é justamente isso daqui, ó. 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8. Então, ele já separa aqui, ele já sabe que é o 1, depois o 5, 2, depois o 6. Então, ele já faz essa organização dessa forma. E agora, se a gente quiser pegar as colunas específicas, digamos que eu quero pegar toda essa coluna aqui e toda essa segunda coluna daqui. Como que a gente faz isso? Novamente, para a gente fazer isso aqui, a gente vai utilizar o NumPy Load Text, txt, dessa forma daqui. Mesma coisa, nome do arquivo, delimitador, né? E agora, eu utilizei um comando aqui que nos diz unpack igual a true. Então, o que significa esse unpack igual a true? Ele está separando todas as colunas que tiverem, ele vai separar em saídas diferentes. Né? O que eu quero dizer com isso? Vamos ver aqui. Aqui eu falei, olha, coluna 1, criei 2 variáveis, e coluna 2. Quando eu der o Shift Enter, ele fez isso daqui. Então, o que ele fez foi o seguinte. Esse unpack, ele pegou toda essa primeira coluna, 1, 2, 3, 4, e jogou para essa primeira variável daqui, que eu chamei de call1, e pegou toda a segunda coluna e jogou nessa variável call2.
Então, se eu tiver n colunas, eu tenho que especificar aqui para ele n variáveis para ele colocar cada coluna em uma variável. Então, assim eu fico com, novamente aqui, a gente tem duas NumPy arrays, né? Então, a gente tem essa primeira, que é a primeira coluna, e a segunda, que é a nossa segunda coluna, que é justamente o que a gente vê aqui em cima, né? Outra coisa que a gente pode fazer com esse comando é pular alguma linha. Então, por exemplo, digamos que por algum motivo eu queira escrever alguma coisa no TXT lá na primeira linha. E essa primeira linha não é importante para mim. Então, eu posso pular essa linha com o seguinte comando aqui. Skip rows igual a 1. Então, isso daqui está indicando, olha, pule uma linha. Então, ele vai pular a primeira linha. E quando a gente dá aqui o Shift Enter, né, a gente vê que agora a gente não tem mais o 1 e não tem mais o 5, porque ele pulou essa primeira linha do nosso arquivo TXT. Então, ele pulou essa linha e começou a ler daqui para baixo. Então, esse Skip Rows você pode pular linhas, né, dessa forma. Outra coisa que a gente pode fazer é escolher colunas específicas. Então, agora a gente volta para aquele nosso teste underline 1.txt que a gente fez, que vão ter 3 colunas. Digamos que eu queira trabalhar só com 2 colunas, né? Não queira trabalhar com todas essas 3 colunas. Como que a gente faz isso? Para a gente fazer isso novamente aqui no load test, o nome desse arquivo, que vai ser o teste underline 1, o delimitador, que é a vírgula que eu costumo utilizar, um pack true, e eu coloquei aqui use calls igual a 0 e 1. Ou seja, ele vai utilizar a coluna 0, que é a primeira coluna, e a coluna 1. Ou seja, ele vai utilizar 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7, 4 e 8. Então, ele vai pegar só esse início desse arquivo daqui. E quando a gente printa isso daqui, a gente vê que justamente ele pegou só esse início, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dessa forma daqui, já desempacotou, né, digamos assim, em 2 colunas diferentes, né, com nomes diferentes, 2 variáveis diferentes. Aqui uma nova ilustração, só que agora é igual aqui de cima, só que a gente está utilizando agora a coluna 1 e a coluna 2. Ou seja, a gente está pegando 510, 620, 730, 840. Quando a gente dá o Shift Enter, a gente vê que a gente vai estar com isso daqui. Então, a gente pegou 5, 6, 7, 8, 10, 20, 30, 40, né? Dessa forma daqui. E a gente também pode pegar só uma coluna. Então, por exemplo, digamos que eu queira pegar a coluna 1, ou seja, a segunda coluna do nosso arquivo. Então, a gente vai dar um use calls igual a 1, e aqui a gente vai ter essa vírgula dessa forma. E eu coloquei só uma variável, né, porque vai ser só uma coluna. Então, agora, como a gente dá Shift Enter, a gente vê que a gente pegou só esses 5, 6, 7, 8. E se a gente coloca aqui a coluna 0, por exemplo, a gente vai pegar 1, 2, 3, 4. Dessa forma daqui. Então, é isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.